Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus irmãos, e seus filhos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, minhas queridas irmãs, nós estamos iniciando nossa caminhada do mês de setembro, nestes seus primeiros dias. E para compreender e viver bem este mês, podemos e devemos recordar o mês de agosto que se findou, no qual, rezando pelas vocações, compreendendo que o Senhor nos chama nos vários momentos da nossa vida, e ao dizer o nosso sim, se fazendo presente na comunidade, o Senhor tem muito a nos falar, tem muito a nos dizer, para que o sim dito a Ele possa nos levar a realizar um projeto de vida e de salvação que o Senhor propõe para nós. O sim dito a Deus não é para fazer de qualquer maneira o chamado, ou da maneira que eu pretendo e eu gostaria que fosse acontecer. Mas, ao dizer o nosso sim, nós nos prontificamos a fazer da maneira como Deus propõe, da maneira que Ele quer de cada um de nós. E por isto, a importância de nos colocar diante da palavra, para que ela nos oriente, para que ela seja a luz na nossa vida, a compreensão necessária para o nosso agir. Setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Somos então chamados a nos colocar diante dela, com toda a reverência necessária, para que, como Palavra de Deus, ela chegue ao nosso coração. E com a devida sabedoria e consciência, meditando sobre ela, nosso agir nos faça frutificar em boas obras, para que o reino de Deus aconteça no meio de nós. E para este ano, a CNBB,
a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos propôs como reflexão o livro de Josué, o povo de Deus que entra na terra prometida e lá, diante das palavras e orientações, devem viver segundo a vontade, segundo a ordem de Deus, para que naquela terra, ao trazer o pão de cada dia, a alegria de pertencer a um chão, a compreensão de ser uma só família, encontre a alegria e a paz em seus corações. Ao refletir este livro no tempo atual, nós também iremos compreender da necessidade de possuir a terra, a necessidade de ter um teto, a necessidade de fazer com que no chão em que pisamos, na vida em que vivemos, a presença de Deus nos traga a alegria de viver neste mundo, sendo amado por Deus, e na expectativa de que um dia nós também possamos chegar à glória dos céus. E hoje, neste primeiro domingo do mês de setembro, nós vivenciamos a liturgia do 23º domingo do tempo comum. E a palavra proclamada traz grandes mensagens ao nosso coração. Quando aqui refletimos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus coloca para nós que o segmento, o caminho que ele propõe, é um caminho no qual somos chamados ao desapego, somos chamados a deixar tudo aquilo que nos prende e que nos impede de seguir e fazer a vontade de Deus, e compreender que somente assim nós poderemos nos tornar autênticos discípulos de Jesus. E a palavra nos diz que devemos nos desapegar do pai, da mãe, da esposa, dos filhos, dos irmãos e irmãs e até da própria vida. A comunidade de Lucas, que nos apresenta este evangelho, contrasta para nós a experiência do povo daquele tempo, que ao se sentir tocado pela palavra e pela mensagem de Jesus, ficam num dilema: largar tudo e viver o projeto radical, ou continuar na tranquilidade da sua vida, no qual eles não têm o sentido para a sua existência. Para as famílias pagãs, para as famílias judias daquele tempo, largar tudo para seguir Jesus, um condenado que perdeu a sua vida numa cruz, era uma insensatez tamanha. Não tinha loucura maior do que se colocar no caminho. E por isso eles eram ameaçados de expulsão da própria casa. Mas quando o chamado de Deus chega ao coração, nada é empecilho ao seguimento. E muitos deixaram casa, deixaram bens e se colocaram no caminho do Senhor. E neste caminho, perseguidos e até mesmo violentados, deram a sua vida, derramaram o seu sangue em prol do anúncio da boa nova. E se tornaram discípulos autênticos, testemunhas da fé em Jesus Cristo. Fé esta que nós hoje somos chamados a viver. E mais, Jesus coloca para nós duas parábolas para compreendermos também o que o Evangelho nos trouxe nesta noite. Conta de um homem que, para construir uma torre,
ele deve sentar para calcular os gastos, para saber se ele tem, a divisa, o dinheiro necessário para realizar aquele empreendimento. Porque se ele não tiver a quantia exata, ele vai começar e não vai terminar a obra, e vai se tornar motivo para que outros zombem da ação deles. E mais, contou ainda uma outra parábola, que o rei, saindo para guerrear com outro, deve também calcular se com 10.000 homens é capaz de vencer o outro rei com 20.000 homens. E se ele perceber que não será possível, que ele vai perder aquela batalha, que ele vai perder até a sua própria vida, ele envia mensageiros para negociar a paz. Com essas duas parábolas, Jesus coloca para nós da importância da vida do homem para planejar as suas ações, através da sabedoria, da consciência, da ação do homem. Tudo deve ser planejado para que a gente não se perca diante do objetivo que está à nossa frente. Mas, para além do que nós colocamos como sabedoria e inteligência humana, nós não podemos deixar de lado a sabedoria que vem de Deus. Uma sabedoria no qual exalta os pequenos, os pobres, os humildes. Uma sabedoria que nos mostra a pequenez de cada um de nós diante da grandiosidade que é o Senhor. E quando conseguimos conciliar nossa inteligência com a sabedoria divina, nossos objetivos serão alcançados. Teremos a certeza que a caminhada de fé não se faz simplesmente como um mar de rosas, mas que encontra também os seus obstáculos, mas com o Senhor ao nosso lado, nos iluminando pela palavra e nos fortalecendo pela Eucaristia, nós alcançaremos este objetivo e um dia contemplaremos a face de Deus para participar da glória dos céus. Grande objetivo da nossa vida, presente dom de Deus para todos nós. E a palavra de Deus também nos mostra que esta sabedoria divina pauta as nossas ações no verdadeiro amor. Na segunda leitura, São Paulo, diante de um escravo, coloca para o seu patrão a oportunidade de viver uma graça especial, de acolher aquele prisioneiro, aquele escravo, não mais como o escravo, mas como um homem livre, como um homem de fé, como irmão. E quando assim nós nos colocamos como irmãos uns dos outros, para que as nossas ações pautadas no amor nos faça frutificar as boas obras, teremos a certeza que o mundo se renova, temos a certeza que o mundo se transforma e a paz que tanto buscamos deixa de ser utopia para se tornar realidade. Peçamos então ao Pai do céu que sua palavra toque o nosso coração, que a sabedoria divina que nos leve a amar, que as nossas ações hoje construa uma nova geração e que esta geração, para os tempos futuros, encha o mundo com a paz que vem do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé.